Capítulo 645, Lágrimas de Cristal de Sereia. Tradução: Kblos do Mal. Revisão: Yonk. Lago da Fumaça Roxa. Zhao Feng reorganizou suas tropas após a batalha de agora há pouco, perdendo muito de seus escravos aquáticos de nível inferior e médio. O número total de suas forças caiu para abaixo de 1000, mas Zhao Feng não estava preocupado nem com pressa para adquirir mais. Quanto mais fundo ele adentrava no Lago da Fumaça Roxa, mais poderosos serão as criaturas nele. O próximo passo é entrar no reino dos homens-peixes. Não importa quantas tropas eu tenha, ainda será insuficiente para lutar contra o reino dos homens-peixes, então só posso usar a inteligência e seguir o caminho das elites. A expressão de Zhao Feng era de calma. Em vez de aumentar o número de suas tropas, ele consumiu alguns, substituindo por outros mais fortes. De acordo com o plano de Zhao Feng, o número total de seu exército deveria ser em torno de uns 300 a 500, ou até menos. Já que, com um número muito grande, era fácil atrair a atenção do alto escalão do reino dos homens-peixes. Assim que Zhao Feng começou a lentamente avançar. Shua! 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 Sons de ondas sendo rasgadas soou de trás. Irmão Marcial Júnior Zhao. A voz de Shen Ailin vinha de alguns quilômetros de distância. Zhao Feng não ficou surpreso e temporariamente estacionou seu exército. Não muito tempo depois, Shen Ailin, Jiang Fan e alguns outros chegaram até Zhao Feng. Irmão Marcial Sênior Shen, irmãos e irmãs marciais Sênior, há algo que vocês precisam? Zhao Feng calmamente perguntou e, já há muito tempo que ele havia os notado. Irmão Zhao, devemos trabalhar juntos no reino dos homens-peixes. Quanto aos lucros obtidos antes de chegarmos ao palácio nas profundezas do lago, será dividido em 70-30. Você fica com 70%, enquanto nós ficaremos com 30%. Shen Ailin falou, só que desta vez, seu tom foi honesto e sincero. Ok, mas eu tenho uma exigência. Zhao Feng assentiu levemente. Com Shen Ailin, Jiang Fan e companhia, sua velocidade de avanço será muito mais rápida. Ele não se atreveu a subestimar a força dos 10 grandes gênios de Terra Santa. Além do mais, Jiang Fan tinha uma linhagem da lista das 10.000 raças antigas e também não deveria ser desprezado. Irmão Marcial Júnior Zhao, qual é a sua exigência? Shen Ailin tinha uma expressão calma e nenhum dos outros discípulos da seita sagrada do verdadeiro marcial mostrou qualquer sinal de insatisfação. Afinal, apenas um momento atrás, Zhao Feng havia derrotado mais de uma dúzia de pessoas do caminho perverso, incluindo Tjiuzen. Sua força chocou a todos. Essa batalha impulsionou o nome de Zhao Feng. Sua força pessoal e seu exército de bestas aquáticas fez seu nome possuir um grande peso. Quando chegarmos ao palácio do reino dos homens-peixes, vocês devem me ouvir. Zhao Feng disse em um tom mais sério. Ouvindo isso, todos os 6 discípulos principais se entreolharam. Pois Zhao Feng queria liderar e comandar todos eles. Se isso foi antes, isso definitivamente não aconteceria, isso porque os discípulos principais da seita sagrada do verdadeiro místico, além de fortes, eram todos orgulhosos. Ok. Os olhos de Shen Ailin brilharam enquanto olhava profundamente Zhao Feng. Assim que entrou no jardim abandonado do semideus, Zhao Feng foi direto para o Lago da Fumaça Roxa a cada passo, conquistando e dominando o lago. E agora, ele estava lentamente se aproximando do reino dos homens-peixes. A partir disso, pode-se ver que ele tinha um plano desde o início e talvez até algum tipo de método para obter recursos do reino dos homens-peixes. Vamos então. Zhao Feng controlou seu exército aquático e, juntamente com Shen Ailin, Jiang Fan e companhia, dirigiu-se para as profundezas do Lago da Fumaça Roxa. Com a adição deles, a velocidade de avanço de Zhao Feng aumentou significativamente. No caminho, eles encontraram algumas criaturas poderosas, sem Zhao Feng se mexer. Shen Ailin e Jiang Fan facilmente tomaram conta delas. A força de Shen Ailin provavelmente estava a par com a de Tjiuzen, podendo matar algumas bestas de nível Lorde Soberano em apenas um movimento. Jiang Fan era ainda mais especial.
Quando ele liberou a aura de sua linhagem, algumas bestas não demonstraram qualquer resistência. Só a aura de sua lendária linhagem da lista das 10.000 raças antigas era suficiente para afugentar algumas criaturas hostis. Portanto, a jornada foi muito suave. Zhao Feng aproveitou essa oportunidade e pegou a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados e começou a devorar muitas criaturas de nível soberano e Lorde soberano. Shen Yilin, Jiang Fan e companhia ouviram o comando e cooperaram com Zhao Feng, só que este último não os deixou trabalhar de graça e distribuiu 10 pedaços de erva de escamas roxas a cada um, fazendo com que suas auras se tornassem mais compatíveis com o Lago da Fumaça Roxa. Shen Yilin e Jiang Fan ficaram ansiosos por mais da erva de escamas roxas, mas Zhao Feng exigiu tesouros de valor equivalente como troca. O exército aquático de Zhao Feng também não parou de coletar recursos preciosos nas proximidades, quais foram todos divididos em 70-30. Zhao Feng ficou com 70%, enquanto os outros 6 dividiram os 30% restantes. Meio-dia depois, alguns dos batedores do exército aquático de Zhao Feng finalmente encontraram vestígios da raça dos homens-peixes. Apareceram os olhos de Zhao Feng e se iluminaram. Através do selo sombrio do coração ele podia compartilhar a visão com qualquer um de seus escravos. A raça dos homens-peixes era uma espécie que apareciam apenas em lendas. Humanos com cauda de peixe. A parte superior do corpo e cabeça geralmente eram iguais às de um humano, mas a metade inferior era uma cauda de peixe. As mulheres da raça dos homens-peixes eram extremamente bonitas. Dispersem. Zhao Feng ordenou que seu exército se espalhasse na medida do possível por uma área de uns 5 quilômetros para que não atraísse muita atenção. Irmão Zhao, entramos no reino dos homens-peixes. Agora podemos tentar coletar algumas lágrimas de cristal de sereia, então depois investigar a situação antes de ir em direção ao palácio. Shen Yilin sugeriu, já que antes de entrarem no palácio, eles precisavam seguir as instruções de Zhao Feng. Meus pensamentos são exatamente os mesmos que os seus. Zhao Feng sorriu levemente. Afinal, o Palácio das Profundezas do Lago era o núcleo da raça dos homens-peixes e sido guardado por eles por gerações. Então tentar fazer qualquer movimento contra o palácio definitivamente chamaria a atenção do alto escalão dos homens-peixes. Mas eles podiam coletar lágrimas de cristal de sereia furtivamente. A mente de Zhao Feng se dividiu em dezenas de pensamentos e controlou algumas pequenas bestas, fazendo-as adentrarem mais a fundo no reino dos homens-peixes. Essas bestas eram especializadas em furtividade e camuflagem. Bam! Bum! Bum! Sons de batalha soaram da frente. Homens-peixes. Os sentidos de Shen Yilin eram extremamente fortes, e logo ele encontrou vestígios de luta entre os homens-peixes e as bestas aquáticas de Zhao Feng. Esta foi a primeira vez que esses discípulos principais viam homens-peixes. Zhao Feng ergueu a mão e parou Jiang Fan e os outros. Selo sombrio do coração. A alguns quilômetros de distância, Zhao Feng usou uma técnica secreta da alma e em um instante a batalha frente parou. Pouco tempo depois, uns 3 seres da raça dos homens-peixes foram escravizados e logo chegaram à frente do grupo e se ajoelharam aos pés de Zhao Feng. Seus cultivos alcançaram o meio passo do reino núcleo da origem. Shen Yilin e companhia ficaram chocados. A raça dos homens-peixes possui uma alta sabedoria e ótimo talento para o Dao-Dao-Ma. Então, tentar colocar selos sombrios do coração neles será ainda mais difícil. Zhao Feng ficou ligeiramente atordoado. Ele havia reunido muitas informações sobre a raça dos homens-peixes. Em seguida, através do selo sombrio do coração, Zhao Feng começou a interagir com estes homens-peixes. Homens-peixes comuns não conhecem a linguagem humana, mas é dito que alguns deles, do alto escalão, eram proficientes. Algum tempo depois. Sigam para o noroeste. Zhao Feng disse de repente. Os olhos de Shen Yilin e companhia se iluminaram.
pois era certo que, depois de escravizar esses homens-peixes, Zhao Feng deve ter aprendido sobre o reino dos homens-peixes, bem como a localização das lágrimas de cristal de sereia. Em seguida, o grupo se dirigiu para as profundezas do reino dos homens-peixes. A fim de não atrair a atenção, Zhao Feng espalhou seu exército aquático, principalmente os maiores, pelas bordas do reino dos homens-peixes, levando consigo apenas alguns que eram pequenos e proficientes em detecção e furtividade. Durante o trajeto, eles encontraram alguns residentes, quais foram mortos por Shen Lin e companhia ou escravizados por Zhao Feng. Até o momento, Zhao Feng já havia escravizado dezenas de homens-peixes, com 4 deles estando no reino núcleo da origem, enquanto o restante estando no reino espiritual verdadeiro. Depois de percorrerem mais de 5 quilômetros, em frente a um recife de corais, eles finalmente encontraram algumas lágrimas de cristal de sereia. No fundo do lago havia inúmeras contas de cristal transparente de vários tamanhos, que em meio à escuridão das profundezas do lago, brilhavam como pedras fluorescentes. Zhao Feng podia sentir uma antiga, pura e especial aura espiritual que emanava uma inesquecível paixão. Estas são as lágrimas de cristal de sereias. Segundo as lendas, quando uma sereia está profundamente apaixonada, as lágrimas que elas derramam estão cheias do mais puro amor contido em seus corações. Esse tipo de poder pode penetrar na alma, purificando-a e ajudando a compreender a intenção de rei do reino vazio espiritual. Cada lágrima de cristal de sereia precisa de pelo menos uns 500 anos para se formar, por isso que elas são raras. O grupo suspirou e observou em silêncio. Registros antigos descrevem que o amor de uma sereia é inabalável e eterno. Há milhares de anos, um gênio de Terra Santa foi capturado vivo pelos homens-peixes. Então, por uma coincidência do destino, acabou se apaixonando pela princesa sereia e finalmente conseguindo entrar no palácio guardado pelos homens-peixes. Mãos à obra. Zhao Feng fez com que alguns homens-peixes coletassem as lágrimas de cristal de sereia. Embora estivessem escravizados, movido pelo instinto, começaram a chorar de tristeza. Shen Lin e companhia assistiram silenciosamente sem se moverem. Em primeiro lugar, os tesouros deviam ser dados principalmente a Zhao Feng. Em segundo lugar, havia um misterioso poder de energia mental contido nas lágrimas de cristal de sereia que irradiavam amor puro e inocente. Sob essa aura, a alma e coração das pessoas pareciam ser lavadas, com todas as intenções assassinas e nós do coração, mais relaxadas. A raça dos homens-peixes é uma espécie que possui certo talento no Dao Dao-Ma, especialmente aqueles de seu alto escalão e principalmente as mulheres. Portanto, o poder espiritual contido em suas lágrimas, que é acumulado ao longo dos anos, possui um efeito incrível. Zhao Feng assentiu discretamente. A quantidade de poder contida em cada lágrima de cristal não era particularmente forte, não mais do que uma pedra de cristal primordial de alta qualidade. Mas sua preciosidade não era devido à sua quantidade de energia, mas por causa de sua capacidade de limpar e purificar a alma. Coincidentemente, esse tipo de poder era algo que a maioria dos cultivadores não tinha. Não muito tempo depois, um punhado de lágrimas de cristal de sereia foi coletado, com Zhao Feng imediatamente indo para o próximo lugar. Gradualmente, os homens-peixes dentro do raio de 5 quilômetros ou foram mortos ou escravizados por Zhao Feng. Agora, parte da área proibida que era o reino dos homens-peixes parecia pertencer a Zhao Feng. Em tal situação, Zhao Feng facilmente coletou dezenas de lágrimas de cristal. Este número já havia excedido o total acumulado nas últimas 4 ou 5 aberturas do jardim abandonado do semideus. No passado, apenas um número muito pequeno de pessoas conseguiu reunir algumas lágrimas de cristal de sereia. Isso porque a maioria dos gênios estabeleciam seus alvos no pavilhão dos 10.000 tesouros, no jardim das 100 flores, no mausoléu do semideus e em outros lugares. Em termos do número, o Lago da Fumaça Roxa não tinha tantos tesouros quanto o pavilhão dos 10.000 tesouros. Em termos de recursos preciosos, não era tão bom quanto ao jardim das 100 flores. Além disso, o enorme poder do reino dos homens-peixes desencorajou muitos gênios.
O número de lágrimas de cristal de sereia já é o suficiente. Zhao Feng parou a coleta. Devido ele ter escravizado muitos dos homens peixes e Shen Ailin e companhia ter matado muitos também, certamente o alto escalão do reino dos homens peixes já foi alertado. Zhao Feng ficou com umas 20 lágrimas de cristal de sereia, enquanto deu a Shen Ailin e Jiang Fan 2 para cada um e, aos demais, ele de uma a cada um. A este respeito, os outros não expuseram objeções, e alguns deles já até mesmo começaram a tentar usar sua lágrima de cristal de sereia.